Muito bem-vindo ao nosso canal Defensores. Você tem esperança de ir para o céu? Você quer ir para o céu? Acredito que sim, não é verdade? Você, eu e milhões de pessoas em toda a face da terra. Porém, existe um grupo chamado Testemunhas de Jeová que, ao invés de querer ir para o céu, eles fazem questão de morar aqui na terra. É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. As Testemunhas de Jeová até produziram um livro. Esse livro aqui, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, para convencer, através de alguns textos bíblicos, de que ao invés de irmos para o céu, nós devemos nos contentar em morar aqui na terra. Eles acreditam que apenas 144 mil irão para o céu e o resto, que eles chamam de pequeno rebanho, irão morar aqui na terra para todo sempre, na terra paradisíaca. E para isso, eles precisam costurar alguns textos, tirá-los fora do contexto para justificar a sua teologia de um paraíso aqui na Terra. E olha, eles têm convencido muitas pessoas, viu? Principalmente aqueles crentes que não vão para a escola dominical, não fazem parte de nenhum estudo bíblico, não gostam de teologia. Esses crentes são as vítimas em potenciais das seitas e principalmente das Testemunhas de Jeová. Porque quando um crente não vai para a igreja de manhã, ele fica em casa dormindo. E quem que passa de manhã na sua casa às 8, 9 horas da manhã? Isso mesmo, as Testemunhas de Jeová. E elas vão encontrar um crente despreparado e quando elas soltarem a artilharia de versículos bíblicos que elas possuem, esse crente despreparado vai engolir esses versículos como se fosse a verdade. Então você precisa se preparar, você precisa aprender o que você crê, você precisa aprender apologética também. E para isso nós estamos aqui. Mas enfim, nós estamos falando sobre Testemunhas de Jeová e se nós vamos morar no céu ou vamos morar aqui na terra em um paraíso. Existem alguns textos bíblicos que eu gostaria de analisar com você, que as Testemunhas de Jeová mencionam constantemente quando elas vão conversar com as pessoas de porta em porta. E principalmente nos Salmos. Por exemplo, o Salmo 37 tem vários versículos que falam sobre os justos herdando a terra, morando na terra. Vamos dar uma analisada? Estou aqui com a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Aliás, eu tenho um vídeo que será postado logo sobre a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Como elas adulteraram a palavra de Deus por fazer interpolações de palavras no texto original do grego, principalmente do grego, para justificar as suas doutrinas. Mas este é um próximo vídeo. Mas vamos lá. Salmo 37, no versículo 9, está escrito: Pois os próprios malfeitores serão decepados, mas os que esperam em Jeová são os que possuirão a terra. O verso 11, mas os próprios mansos possuirão a terra e deveras se deleitarão na abundância de paz. Foi esse texto que Cristo vai citar lá no Sermão da Montanha, né? Quando ele fala que os mansos herdarão a terra. Capítulo 5, versículo 5 de Mateus. E ainda o versículo 22, neste mesmo salmo: Porque os abençoados por ele são os que possuirão a terra, mas aqueles sobre quem ele invoca o mal serão decepados. Versículo 29, os próprios justos possuirão a terra e residirão sobre ela para todo sempre. Ainda nós temos o Salmo 115, o Salmo 25, que fala sobre herdar a terra prometida. Portanto, quando uma testemunha de Jeová cita esses salmos para as pessoas, geralmente aqueles crentes que não conhecem a palavra de Deus, pode à primeira vista impressionar. Olha, de fato, aqui a Bíblia está falando que os justos herdarão a terra. E uma pessoa cristã se sentirá numa posição de justo. Então a terra é para ela. Mas será que é isso que o salmista está dizendo? É importante verificar dentro do contexto, não só o contexto literário, mas o contexto mais lato, por exemplo, contexto histórico, contexto político, contexto econômico da época, para nós chegarmos a uma exegese um pouco melhor, de qualidade. Muito bem, aqui na Bíblia da tradução do Novo Mundo, diz que esse salmo é de Davi. E de fato é um salmo davídico. Agora, o que Davi queria dizer quando ele mencionou aqui que os justos herdarão? Será que ele está falando do planeta Terra? Será que ele estava aqui reverberando os ensinamentos da sociedade Torre de Vigia, de que nós herdaremos um paraíso na Terra, de que as pessoas
cristãs, a igreja de Deus, ela vai herdar um paraíso na terra? Ou será que Davi estava falando sobre outra coisa? Muito bem, para você discutir isso com uma testemunha de Jeová, seria interessante você voltar lá no livro de Gênesis, para entender sobre o que Deus está querendo dizer com herdar a terra. O que é herdar a terra? O que significa essa terra aqui que o salmista está dizendo, está falando? Muito bem, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus faz uma promessa para Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Olha que interessante. O versículo 5, ainda do capítulo 12, fala que Abraão saiu com toda a sua gente e foi para a terra de Canaã. A terra de Canaã, portanto, é a terra da qual Deus tinha prometido para Abraão e para a sua descendência, o povo de Israel. E você vai entender já já o que eu quero dizer, aonde eu quero chegar com isso, para tentar te explicar o porquê o salmista Davi mencionou aqui que os justos herdarão a terra. Abraão gerou um grande povo, ele deu origem a 12 patriarcas, esses 12 patriarcas deram origem a um povo imenso, que durante 400 anos ficaram cativos no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés. Esse homem é um libertador, liberta o povo de Israel e conduz esse povo pelo deserto até a terra prometida, mas ele não entra na terra prometida. O seu sucessor Josué é que faz as vezes de Moisés. Ele então conduz o povo até a terra prometida para possuir aquela herança que nós lemos, né, ou que está escrito aqui no capítulo 12 de Gênesis, que Deus tinha prometido a Abraão. Mas olha que interessante, vamos dar uma lida na própria tradução do Novo Mundo, o que está escrito em Josué capítulo 13, a partir do verso 1. Ora, Josué era idoso e avançado em anos. Portanto, Jeová lhe disse, tu mesmo ficaste idoso e avançado em anos. Em uma parte muito grande ainda resta de se tomar posse do país. Esta é a terra que ainda resta. Todas as regiões dos filisteus e de todos os jesuritas, desde o braço do Nilo, que está defronte do Egito, para cima, até a fronteira de Ecrom, ao norte, e aí ele vai falando toda a região geográfica da qual o povo de Israel ainda não tinha conquistado. Muito bem, Josué morre e nós entramos na época dos juízes. A época dos juízes é uma época de caos, onde não há liderança alguma. E há um círculo vicioso durante 200 anos. O povo peca, cai em pecado, Deus permite que os seus inimigos tornem esse povo cativo, eles clamam ao Senhor, Deus levanta um libertador, um juiz, esse juiz liberta o povo, eles têm bonança, caem em pecado novamente, é cativo, eles clamam novamente, Deus levanta outro juiz e por aí vai. Durante 200 anos isso. E olha o que está escrito no capítulo 2 de Juízes. Vamos avançar um pouquinho. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode acompanhar comigo, ok? Capítulo 2, a partir do verso 21, na tradução do Novo Mundo, viu? Eu, da minha parte, tampouco desalojarei mais de diante deles nenhuma única das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se guardarão ou não o caminho de Jeová, andando nele. Então aqui no livro de Juízes, durante 200 anos, o povo, eles não só não conquistaram mais terras, como perderam muitas das terras que eles haviam conquistado, porque eles se tornavam cativos daquelas nações que Josué tinha derrotado. Quando acaba a época dos juízes, nós entramos na época dos reis de Israel. O último juiz é Samuel, e o primeiro rei é Saul, o segundo rei é Davi. Durante esse tempo, Israel ainda não tinha conquistado a terra. Tanto é que quando Davi ele é empossado como rei, ele ainda está numa batalha militar para conquistar terras. E a gente vai observar isso em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Por conseguinte, o rei e seus homens foram a Jerusalém contra os jebuseus, que habitavam no país, e estes começaram a dizer a Davi, aqui não entrarás, mas os cegos e os coxos hão de repelir-te. Pensando, Davi não entrará aqui. Todavia, Davi passou a capturar a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Percebeu? Davi ainda estava numa operação militar para conquistar terra. E quando ele tomou posse como rei, ele criou um exército particular, no qual esse exército começou a guerrear contra outras nações, das quais ficaram lá aquela herança de Josué. Uma dessas terras aqui foi para o lado sul, que era Jerusalém. E ele conquista dos jebuseus a cidade, toda a região. É dentro desse contexto que eu quero que você entenda
que Davi escreve o seu salmo, principalmente o Salmo 37, falando que os justos herdarão a terra, que os justos habitarão na terra, que os mansos herdarão a terra. Aqui não está falando do planeta Terra, está falando da terra de Israel. Portanto, é uma promessa de um judeu falando para judeus. Não tem nada a ver com uma teologia jeovista de que nós herdaremos a terra. Portanto, quando você conversar com uma testemunha de Jeová, você pode citar o que eu citei aqui para você, para ela, tá? Faz uma análise contextual e mostra para ela que os Salmos está falando de uma promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. Não diz respeito à igreja. A igreja tem uma outra promessa, muito superior à promessa que Deus fez para Abraão. A promessa da igreja é uma promessa celestial. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você no próximo vídeo. Por quê? Porque num próximo vídeo eu quero tratar sobre os 144 mil e a grande multidão. Porque as testemunhas de Jeová falam que apenas os 144 mil que herdarão o céu, mas a grande multidão vai herdar a terra. Então nós vamos fazer uma análise nesse livro, no livro do Apocalipse, em outros textos da Bíblia, para ver se realmente é isso que a Bíblia ensina, tá ok? Mas por enquanto, somente para te ensinar como dialogar com uma testemunha de Jeová quando ela citar salmos para você, dizendo que os mansos herdarão a terra. E a propósito, no capítulo 5, versículo 5 de Mateus, Jesus fala de céu também, não só da terra. Por quê? Porque o público-alvo de Jesus eram os judeus. Ele não só falou da esperança da promessa que Deus fez a Abraão, que está no DNA dos judeus até hoje, do DNA cultural, espiritual dos judeus, mas também de uma promessa para a igreja, do céu, né? De herdar o céu. E nós poderíamos discorrer sobre diversos textos bíblicos que falam que nós iremos para o céu. Todos nós, não apenas 144 mil pessoas. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Deixe o seu like para nos ajudar aí. Inscreva-se no canal, tá ok? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.